Que o amor de Deus inunde o coração de cada um. Na devocional de hoje, eu quero fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o contexto dessa passagem mostra que o clima era de muita tensão. Lá fora, os principais sacerdotes, combinados com os fariseus, tramavam a morte de Jesus. E Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Como diz um pastor brasileiro, Hernan Dias Lopes, aquela ali era a quinta-feira do Getsemane, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão de Jesus. Porém, nesse contexto, Jesus se levanta e diz no versículo 1 que o coração de vocês não fica angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é que os discípulos estavam tristes em razão da iminente partida de Jesus e da esmagadora solidão que eles sentiriam. Estavam envergonhados em razão do egoísmo que haviam evidenciado, principalmente quando eles tinham perguntado quem era o maior dentre eles. Também nós vamos ver que estavam perplexos em razão da predição de que Judas trairia Jesus e que Pedro negaria 3 vezes. Estavam vacilantes na fé, também podemos dizer assim, porque eles pensavam assim, como o Messias será traído? Havia esse questionamento. E também estavam angustiados diante das aflições, dos açoites, das perseguições, prisões e torturas que eles enfrentariam pela frente. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que Jesus, ele é o trem que nos leva, mas também ele é a estação onde chegaremos. Jesus, ele disse que iria para o Pai, mas não deixaria os discípulos órfãos, enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e ele disse que iria preparar lugar para os seus. Ou seja, Jesus está preparando um lugar nos céus para os que creem nele, para os que lhe pertencem, e o Espírito Santo, ele está preparando os salvos aqui na terra. Jesus preparando o lugar no céu e o Espírito Santo aqui na terra preparando o coração dos seus. E é aqui que Jesus se apresenta. Ele diz que ele é o caminho, né? Ou seja, ele é o caminho porque ele é esse trem que nos leva, ele é o trilho, ele é também o ponto de chegada. Ele até fala, eu sou o caminho. Ele diz também, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele nem fala ninguém vai ao Pai, ele fala ninguém vem ao Pai, porque Jesus é Deus, o Deus Filho, o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que permanece conosco. E em João 14,4, Jesus afirma assim, ó, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí um dos discípulos, chamado Tomé, ele diz no versículo 5, ele diz assim, não sabemos para onde vai, para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E aí Jesus responde, ele afirma categoricamente, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, Jesus é o caminho para o Pai. E aqui ele cumpre os símbolos, os ensinamentos do Antigo Testamento que mostram a exclusividade do acesso a Deus. Quando nós olhamos, porque assim, a gente vê muitas coisas que impedem as pessoas de ir até Deus. Muitas são as coisas que impedem as pessoas de ir até Deus. E um só é o caminho que leva até Deus, que é Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê a figura do levita, do sacerdote, do profeta, do rei. Todos estão apontando para Jesus. A gente vai ver que o ser humano ele tenta de todas as formas criar caminhos para chegar até Deus,
mas não conseguem. Na Torre de Babel, eles tentaram construir uma torre que topasse até os céus, mas o caminho para Deus não é o caminho construído pelo homem, a torre construída pelo homem. Está mais para a escada de Jacó. O Deus vem até nós. Como eu vi um pastor falando em um livro, uma história fascinante, de que ele estava num país onde a tradição budista é muito grande, e ele pregando, evangelizando ali algumas pessoas. Aí as pessoas disseram: está vendo aquela montanha lá, evangelista? Sim. Olha, se você subir de um lado e a gente subir do outro, nós vamos chegar no mesmo lugar. Eles estavam querendo dizer, ok, todos os caminhos levam a Deus. Só que aí o evangelista vai e diz: só que o Deus da Bíblia é diferente. O Deus está lá em cima da montanha, não é nós que vamos até ele, que é impossível. Mas ele desceu da montanha e veio até nós. Ou seja, o Verbo se fez carne, Cristo veio, deixou seu trono de glória, nasceu numa manjedoura, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, Maria, e ele cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou e vive para todo o sempre. E Jesus, ele é o único caminho. Nós vamos observar que não fala aqui que ele é um caminho, fala que ele é o caminho, é exclusivo. É o único caminho para Deus. Somente ele pode prover o acesso a Deus. E aí nós vamos observar também que ele é a verdade. Por que ele é a verdade? Porque ele cumpre o ensino do Antigo Testamento. Ele é a verdade, ele testemunha a verdade, ele prega a verdade. E a Bíblia diz em João 8, nos versículos 32 e 36, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ao conhecer a verdade, vai ser liberto. E o que é a verdade? A verdade é Jesus. E ele liberta. E ele revela o Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. E além de ser a verdade, ele também é a vida. A vida porque ele cumpre as promessas do Antigo Testamento sobre a vida, concedida por Deus. Ele é o único capaz de dar vida eterna. Ele mesmo fala, eu sou. Quando ele diz eu sou, ele não fala eu era ou eu serei, eu sou. Aqui fala da eternidade, afirmando que ele é Deus. Ele fala, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está afirmando que ele é Deus. Ele é tudo que a humanidade precisa para ser salva. Resumindo, aqui mostra os 3 ofícios de Cristo. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós observamos o ofício de rei, sacerdote e profeta. Ninguém conseguiu exercer os 3. Ninguém fez os 3. A gente vê alguém que foi profeta, sacerdote, mas não profeta, sacerdote e rei. Essas figuras apontam para Jesus. Jesus, ele é o caminho, ou seja, ele é o sacerdote. O caminho é o que leva. O sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus, levava o povo até Deus. E Jesus, ele é o caminho, ele é o grande sumo sacerdote, como diz lá em Hebreus. Ele não é nem o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, pelo qual os pecadores são... os pecadores que são afastados de Deus, né, por conta das suas iniquidades, eles podem se aproximar e ter um relacionamento com Deus, se reconciliar com Deus, através de Jesus, que é o caminho. E também, Jesus, ele é o único conhecimento. Ele é a verdade. Ou seja, ele é o profeta. O profeta é aquele que representava Deus diante do povo, trazia Deus até o povo. É diferente do sacerdote. E Jesus, ele é o profeta de Deus, o enviado de Deus. Ele veio para trazer o conhecimento de Deus, pelo qual as pessoas ignorantes de Deus podem receber essa revelação, podem ser iluminadas por Deus, para que possam conhecer o Deus verdadeiro. Jesus também, ele é o único poder pelo qual aqueles que estão mortos no pecado podem ser reavivados. Por isso que Jesus fala, eu sou a vida. Mortos nos próprios pecados. Vocês lembram que Paulo, ele vai dizer assim, que nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados? E aí Jesus se apresenta como que? Eu sou a vida. Por que a vida? Ele é rei. O rei, qual era o papel dele? Governar, cuidar do povo. Jesus é nosso rei. Ele governa e cuida do seu povo. Ele é
o caminho, ou seja, ele é o sacerdote, ele é a verdade, ou seja, ele é profeta. Não só profeta, como alguns vão considerar Jesus como um profeta dentre outros. Não, ele é profeta, mas ele é o profeta de Deus, o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, o Salvador, o único que nos leva a Deus. E ele também é o quê? Ele é rei. Por quê? Porque ele é vida, ele dá vida. Ele deu a vida dele pelo seu povo, na verdade. Enquanto que no mundo os políticos e governantes deixam o povo morrer à míngua, ou até mesmo matam o povo, Jesus ele dá a vida pelo seu povo. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, Jesus apresenta aqui a exclusividade do acesso a Deus. Jesus afirma: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mostra o caráter exclusivo dele, o caminho da salvação. E ele propõe o quê? E afirma que propor outros caminhos é iludir as pessoas. Tentar a salvação pelas obras é tolice, porque a salvação as boas obras não nos levam à salvação. A salvação nos leva a realizar boas obras. As boas obras são evidências da salvação. Por obras ninguém seria salvo, a não ser pela obra de Cristo lá na cruz do Calvário por nós. Então, propor outros caminhos é iludir as pessoas, é desfazer da necessidade da redenção que temos em Cristo Jesus. Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o Deus que desceu lá da montanha, deixou o seu trono de glória e veio até nós. E Jesus morreu na cruz, ressuscitou, foi elevado aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e prometeu que breve voltará. Ele diz que um dia voltará, como diz lá em João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, não existe plena satisfação fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. E não há adição nenhuma à salvação de Cristo. Cristo é o suficiente. Ele é o nosso Salvador, o nosso Messias. Então, contente-se o coração nele. Só nele. Tome posse dessa promessa. Ore. Creia em Jesus. Ele é o único Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados. Faça uma oração. Confesse os seus pecados. Diga a Jesus que você crê nele como caminho, a verdade e a vida. Como rei, sacerdote e profeta. Oremos. Pai, tu és o único Deus verdadeiro. E teu Filho é o único Senhor e Salvador. E teu Espírito é o único que sustenta a obra. A tua igreja é o teu povo e a tua palavra é a única verdade. Neste momento, nós colocamos o nosso coração diante de ti.